Itaúsa, Sanepar, Taesa ou o investidor tem essas ações hoje, ou ele já teve algum momento da trajetória dele, ou ele vai ter no futuro, porque essas três aí são aquelas que mais estão dentro das carteiras dos Robin Holders, né? Na parte ali de ações brasileiras, você sempre encontra uma dessas três, às vezes as duas, às vezes as três junto, né? É muito simples você pegar a essência da Bolsa de Valores. Só que hoje, o senso comum já não é mais tão comum assim, porque a maioria absoluta das pessoas que entram na Bolsa entram com um pensamento errado. E até esses dias o pessoal falou: Rob, você acha que não mudou? Cara, não, eu estou em contato com o público todo santo dia, seja no meu Instagram, seja no YouTube. E cara, o que chega para mim é assim, um investidor de cabeça de longo prazo para 5 que querem ficar rico ontem. E aí, cara, a gente sabe como é que termina essa história. Eu sempre digo que investir é você comprar ativos para você lucrar. E tem duas formas de você lucrar na Bolsa de Valores. Através da renda que esses ativos pagam, dividendos, juros sobre capital próprio, aluguéis, no caso de fundos imobiliários, e a valorização do capital ao longo do tempo, que é você, sei lá, comprar ação a R$20, ela está a 40. Essa diferença aqui é a valorização do capital. É isso, não tem segredo. E existe uma tendência nos gráficos de longo prazo que eu sempre falo e eu não vou me cansar de repetir, que é o quê? O preço das ações caminhando em linha com aumento dos dividendos e o crescimento dos lucros. Então você percebe que no longo prazo eles caminham de mãos dadas. Eu vou explicar para você aqui algo que realmente é um game changer, muda a forma como você vê a Bolsa de Valores, porque o dividend yield anual somado com a taxa de crescimento dos lucros é exatamente o retorno do mercado, mas não é em um mês, não é em 6 meses, é no longo prazo. Isso daqui significa que os dividendos e os lucros somados sempre vão ser, sempre vão ser o retorno do mercado no longo prazo. Não é coincidência. Então, aqui você já tem o santo grau do sucesso. Você pega empresas ou pagadoras de dividendos ou aquelas que crescem muito lucro. É claro que o ideal, o cenário perfeito seria você ter em uma mesma empresa que é aquela que sempre vai crescer dividendos e sempre vai crescer os lucros, né? Mas é muito difícil, não vou mentir para você, é muito difícil você ter um negócio assim, é raro pra caramba. Não significa que uma empresa que só cresce os seus lucros é ruim. Também não significa que uma empresa que só paga dividendos é ruim. Pelo contrário, você pode fazer uma carteira utilizando as duas. Por exemplo, vamos a exemplos práticos aqui. A Apple. A Apple é um grande exemplo de empresa que tem as duas coisas juntas. Por quê? Ela consegue crescer sua taxa de crescimento de lucro. Você percebe aqui do lado direito como é que está a média anualizada. É muito bom, cara. Nos últimos 10 anos, quase 20% ao dólar. Ela paga dividendos desde 2013 e dividendos crescentes ano após ano. E a Amazon, ela não paga dividendos, mas ela tem taxa de crescimento de lucros maior do que da Apple, que paga um pouquinho de dividendos. Vamos sair um pouco da tecnologia. Cara, a Monster, ela paga 0 dividendos, só que olha a taxa de crescimento do lucro dela. Inclusive, a Monster, no século 21, é a ação que mais se valorizou no mundo todo. Você sabia disso? A Monster, cara. A Monster não é de tecnologia e ela não paga dividendos. Mas a gente também tem outras empresas mais consolidadas, que assim, você não pode esperar crescimento de lucro absurdo, mas elas estão sempre pagando um dividendo crescente, que é o caso, por exemplo, da Coca-Cola. Inclusive, a Coca-Cola, ela tem uma baita participação na Monster. Você vê como a Coca-Cola é esperta, né, cara? Ela sabe que o negócio dela, você não pode esperar uma taxa de crescimento grande. Então, o que ela faz? Ela compra empresas que têm taxa de crescimento de lucros grandes, que é o caso da Monster. Ela tem uma baita participação na Monster. E olha aqui, ó, 57 anos de crescimento nos dividendos da empresa. Maravilha. Outro exemplo, a Johnson & Johnson, 58 anos de crescimento de dividendos. Você não pode esperar que a Johnson & Johnson tenha uma taxa de crescimento de lucros igual a Amazon, mas você pode esperar aqui, ó, solidez nos dividendos, sempre remunerando o investidor. A própria P&G, a mesma coisa. Ela cresce um pouquinho o seu lucro ali e tal, cresce. Só que, cara, o foco dela é dividendos. E já são 64 anos de crescimento de dividendos. E a gente consegue, passando agora para o cenário brasileiro, perceber umas ações que, cara, elas têm crescimento de lucro no longo prazo e também são pagadoras de dividendos. E, por exemplo, Itaú, né? O Itaú a gente vê que sem dividendos,
ali de 2009 até 2019, ele cresceu 138%, com dividendos 272%, ou seja, os dividendos foram responsáveis por 50% do retorno total. O Itaú cresce lucro sempre, a Porto Seguro também cresce lucro sempre e paga dividendos. Então, sem dividendos, 210% de rentabilidade. Com dividendos, 432%. Mais uma vez, metade do retorno veio dos dividendos. Então, assim, o que eu estou querendo mostrar para você é que você tem que aprender a construir uma carteira que tenha ativos em que foque na taxa de crescimento dos lucros e ativos que são aquelas vacas leiteiras dos dividendos. Você mesclando os dois dentro de uma carteira e você montando essa partezinha aí, carteira brasileira, e essa outra partezinha com esses mesmos fundamentos na carteira norte-americana, cara, você está anos-luz na frente de 99,9% do mercado. E aí você pode mesclar com fundos imobiliários, aí você pode mesclar com ETFs também. Olha, você pode fazer uma coisa muito top mesmo para o seu crescimento patrimonial no longo prazo. E se você quiser saber como estruturar tudo isso bacana, direitinho e tal, aqui embaixo, lista VIP do Hobby, 4 aulas 100% digitais e gratuitas para você aprender a estruturar a sua carteira de longo prazo. Você coloca o seu e-mail, em menos de 1 minuto você recebe a aula número 1 na sua caixa de entrada. Dá uma olhadinha no spam, dá uma olhadinha na lixeira, às vezes cai lá na aba social, essas coisas todas do Gmail, mas com certeza o e-mail enviado para você, tá? Vamos falar da nossa primeira ação de hoje, que é a nossa queridíssima Taesa. Taesa, aqui a gente vê várias elétricas, né? Isso daqui é o dividend yield projetado de 2021, onde eu estou passando o seu cursor. Como o próprio nome diz, projetado não significa que vai acontecer, mas temos várias empresas que os Robin Hooders adoram aqui. Por exemplo, Engie, a SGT, Energias do Brasil e a própria Taesa. 6,4% é o dividend yield projetado da Taesa para o ano de 2021. Ela é uma empresa extremamente lucrativa, eu sempre falo isso no Instagram, isso daqui inclusive eu posto no Instagram esses gráficos, eu ploto e boto eles para os Robin Hooders apreciarem as empresas de longo prazo. A Taesa é uma empresa sólida, mas você vê, né? Você não pode esperar uma taxa de crescimento, ela já é consolidada. Apesar de ela ser consolidada, ela tem novos projetos em andamento, isso é fato, eu tenho que ser transparente aqui. Então, por exemplo, ela está com 6 projetos atualmente em construção, alguns que estão bem adiantados, que são esses que eu estou passando o cursor aqui, estão bem adiantados, e alguns que estão meio que na metade, no comecinho, que são esses outros 3 aqui que eu estou passando. Mas fato é que ela tem 6 projetos em andamento, e quando a gente pega os 9 meses de 2020, né, 9 meses iniciais, e compara com os 9 meses iniciais de 2019, que ela ainda não soltou anualizado, a gente viu um resultado bacana, né? Ela teve crescimento do seu lucro líquido. Esse primeiro aqui é o método de contabilidade internacional, e esse outro aqui é o método de contabilidade seguindo as normas regulatórias do setor elétrico brasileiro. É claro que um resultado vai ser uma variação muito positiva e o outro vai ser um resultado um pouquinho positivo. Independente da métrica que você escolha, fato é que houve um crescimento. E aqui é o que o investidor da Taesa mais gosta, que são os pagamentos de dividendos no longo prazo. O que você consegue perceber aqui nesse gráfico? Azul escuro é o lucro líquido da Taesa, cada ano que passa, tá bom? E a barrinha cinza escura, sabe o que é? São os dividendos e juros sobre capital próprio. O que você consegue perceber no longo prazo daqui? Fala a verdade. Que o lucro vem gradativamente crescendo, passinho aqui, passinho lá, passinho. E os dividendos também? Isso daqui é muito bom. Você lembra que eu falei para você no cenário no começo? Você lembra? Pois é. Então, payout aqui em cima, para quem está chegando agora e não sabe o que é payout, é o quanto do lucro se transforma em dividendos. O que você consegue perceber? Que a maioria absoluta do lucro da Taesa vai para pagar dividendos. Ó. Então essa aqui é uma empresa que realmente o investidor espera, vaca leiteira, né? Para receber dividendos, renda passiva. Valor investido de R$20 mil na Taesa hoje, com aquele dividend yield que eu acabei de mostrar, você ganha R$ 1.280 por ano, o que dá aí R$106 por mês. Já dá para comprar algumas coisinhas maneiras todos os meses ali, né? Fazer um lanchinho mais diferenciado, né? Dá para ir no jogo de futebol, agora tá meio fechado as coisas, né? E agora nós vamos para a nossa segunda empresa de hoje, que é também uma grande queridinha dos investidores, muito queridinha por sinal, que é a Sanepar. Olha só, esse gráfico logo de cara a gente já começa a ver, né?
crescimento do seu lucro líquido ano após ano, uma escadinha maravilhosa. E a Sanepar, cara, eu tenho propriedade para falar da Sanepar porque eu sou nascido na cidade de Curitiba, que é onde fica a sede da Sanepar. Sou paranaense e o estado do Paraná está passando por uma das maiores secas da história. Eu não estou aqui sendo sensacionalista, é sério. Dá uma olhada no nível das barragens da Sanepar. Olha o tanto que está faltando para completar as barragens. Você está vendo aí, ó? E o pior é que aquelas barragens ali, elas eram referentes a setembro, comecinho, final de setembro, comecinho de outubro. Essa daqui já é uma notícia de 2021, que mostra que seca já atinge 99% do estado do Paraná, ou seja, não melhorou desde então. Deu uma chuvidinha aí nos últimos tempos, eu tenho que ser sincero para você, deu uma chuvidinha em janeiro, mas ainda não resolveu o problema. Então, a coisa tá maluca, cara. A coisa tá maluca mesmo. E a Sanepar, ela tem apresentado aqui um resultado que, assim, dada as condições que eu acabei de explicar para você, os 9 meses iniciais de 2020, comparado aos 9 meses iniciais de 2019, foram bons. Cara, assim, ela conseguiu subir um pouquinho essa receita, ela conseguiu subir um pouquinho o seu lucro operacional, ela cresceu um pouquinho o seu lucro líquido e também ela diminuiu, né, aquela relação dívida líquida e EBITDA. O que significa isso? Quantos anos de resultado operacional são necessários para quitar toda a sua dívida líquida? Quanto menos, melhor. Ela melhorou esses dados aí, tá tudo tranquilo pelas condições que ela está enfrentando, né? Ela não pode, chove, ela não pode, não está no alcance da Sanepar, né? Isso daqui é o fluxo de caixa dela. Eu deixei destacado aqui para você que apesar da situação complicadíssima da seca, ela conseguiu aumentar o seu fluxo de caixa das atividades operacionais em 25%. E eu deixei destacado em amarelo ali que você percebe que depois que ela tem o fluxo de caixa operacional, depois que ela gasta com os investimentos necessários para as obras de saneamento, né, sobra bastante dinheiro para ela fazer o pagamento de juros sobre capital e dividendos, que é da onde sai a sua remuneração. E o dividend yield da Sanepar, 4,18, beleza? Até destaquei em amarelo para você aqui na tela. Então, quanto que você ganharia com 20 mil reais investido? Você ganharia R$ 836 reais por ano, o que dá mais ou menos R$ 69 reais por mês, beleza? E agora nós vamos para a nossa terceira queridinha aqui, que tá, olha, essa aqui tá presente, acho que na maioria absoluta das carteiras dos Robin Holders, que é a Itaúsa. Mais uma vez, a gente percebe que ela tem um lucro líquido aí já meio que, digamos, estável, né? Aqui são 9 meses contra 9 meses para fazer bases comparativas iguais. Você percebe que aqui em 2020 caiu bastante. E por que caiu bastante nos 9 meses de 2020? Porque o resultado do Itaú veio bem mais fraco. Vale lembrar que assim, a Itaúsa ela tem o Itaú, a Duratex, a NTS, que não tem ações negociadas na Bolsa, e a Alpargatas. E vai ter uma nova integrante aí. Grupo com Itaúsa e Copagaz paga 4 bilhões a Petrobras e conclui a compra da Liquigás. Então nós teremos mais um parceiro aí dentro dessa holding. Lembra que eu estava falando para você a participação do Itaú na Itaúsa? Está aqui na tela. Olha isso daqui, 9 meses iniciais de 2020. Participação no lucro líquido recorrente, 4 bilhões 743 milhões, sendo que o resultado da Itaúsa foi 4 bilhões 902 milhões de reais. Ou seja, existe Itaúsa sem Itaú? Não. Olha aqui o resultado das outras. Não vai nem cosquinha, cara. Aqui estão os dividendos da Itaúsa, os dividendos históricos, líquidos, tá? Você percebe aqui na coluna da direita, a gente percebe que tem uma tendência de crescimento aí no longo prazo dos dividendos, e aqui é o dividend yield atualizado, 5,34. Já teve dividend yields muito maiores, em 2019 estava muito alto, 8,45, 2018 também estava bem alto, 7,87, mas agora está na casa dos 5,34 ao ano. Então 20 mil investidos na Itaúsa dão para você hoje R$ 1.068, que dá mais ou menos R$ 89 todos os meses. Ó, aquele convite que eu fiz para você no meio do vídeo, ele está aqui embaixo te esperando, tá? Lista VIP do Hobby, 4 aulas digitais e 100% gratuitas para você focar no longo prazo, que é o que realmente te interessa. Um forte abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro.